Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar, na verdade, sobre a continuação do fim do Império Romano, porque história é isso, na verdade, história é uma relação constante de causa e consequência e a gente precisa sempre estar costurando esses acontecimentos, porque realmente eles têm relação. E para que a gente entenda esses conteúdos, é preciso que a gente tenha todo o embasamento histórico. Então, para que a gente entenda esse contexto dos povos francos, essa ascensão do rei Clovis, a aliança com a Igreja Católica, esses costumes que vão definir o feudalismo, é necessário que a gente entenda, tenha compreendido o finalzinho aí do Império Romano, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre os francos, o reino franco, na verdade, que foi um dos povos que acabaram invadindo o Império Romano e que contribuíram para a queda do mesmo em 476 d.C. Então vamos recapitular um pouquinho essa história, porque eu sei que vocês lembram. O Império Romano cai em 476 com a invasão de povos bárbaros, que na verdade os romanos chamavam de bárbaro todo aquele que não era de Roma. Então, eram vários povos, os germânicos, os hunos, os visigodos, os ostrogodos, vários eram os povos que acabaram se aproveitando da fragilidade em que se encontrava o Império Romano e gradativamente foram invadindo essas regiões, até que de fato em 476 há a morte do último imperador romano e é concretizada essa dominação dos povos bárbaros. Entre os povos bárbaros, nós temos os povos germânicos que vão se destacar, mas entre os povos germânicos, nós temos aí os francos. Porque quando esses povos bárbaros vão invadindo o território romano, não há uma centralização do poder, eles vão constituindo reinos. E o reino mais importante será o reino dos francos, e isso vai ser o tema da nossa aula hoje. Vamos lembrar também, pessoal, que eu estou falando da invasão e da queda do Império Romano do Ocidente, tá bom? Nós também já vimos que esse império ele foi dividido em dois grandes impérios. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, que é o que vai ser destituído aí em 476, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. O Império do Oriente ele sobrevive por mais 1000 anos, tá certo? O finalzinho da Idade Média que vai ser aí determinada pela queda, pela invasão, pela tomada de Constantinopla, mas muito tempo depois. Então, nós estamos falando aqui do Império que ficou na parte do Ocidente, capital em Roma, tá? Nós vamos destacar dos povos francos uma pessoa que é o rei, que vai centralizar, que vai ser mérito dele esse processo de centralização política, que é o rei Clovis. Mas eu quero que vocês também compreendam que os francos fazem parte dos povos germânicos. Os povos germânicos foram os povos que invadiram o Império Romano. E que os francos se destacaram porque eles formaram vários povos durante esse processo de fixação em território romano, eles foram formando reinos. E o reino que mais vai se destacar será o reino dos francos. Dentro dos francos vai surgir uma personalidade muito importante, que é o rei Clovis, que vai acabar combatendo outros povos, como os visigodos, os ostrogodos, invadindo e dominando regiões e vai centralizar o poder em suas mãos. Vai ser aí um rei que vai dar origem a uma dinastia conhecida como dinastia merovingia. Então, eu quero que vocês entendam que, estudando os povos francos, nós vamos estudar duas dinastias hoje. A dinastia merovingia e a dinastia carolíngia, tá? A dinastia merovingia, ela começa com o rei Clovis e tem esse nome por conta do avô do rei Clovis, que se chamava Meroveu, e Clovis quis fazer essa homenagem, portanto, essa dinastia vai ser chamada de dinastia merovingia. Nós vamos começar falando sobre os costumes, sobre a cultura dos povos germânicos, bem como, é óbvio, a cultura dos francos. Os germânicos, eles trouxeram para Roma uma cultura um pouco diferente. Primeiro, aqui nós podemos ver aí que é do direito consuetudinário.
O que é isso, professora? É um direito baseado no costume e na oralidade. Eles não possuíam leis escritas. Essas leis, na verdade, eram leis orais, costumeiras, baseadas nas relações que eles tinham dia a dia, no costume dia a dia. Por isso que isso é chamado de direito consuetudinário. E um outro costume é o comitatus, que vai também aí basear muito do feudalismo, que vai ser o nosso próximo conteúdo. O comitatus é essa relação mais do chefe militar com os seus soldados, que era baseado no seguinte: primeiro, os povos germânicos, os povos francos, eles eram militares, eles eram adeptos da guerra, eles eram, na verdade, grandes guerreiros. E eles se dividiam da seguinte forma: o chefe militar comandava os soldados e existia o costume de invadir cidades e saquear as cidades. Após as cidades saqueadas, o chefe militar distribuía as riquezas entre os seus soldados. Por que eu digo que isso vai basear muito o costume da Idade Média através do feudalismo? Porque o feudalismo vai ter como base tanto o comitatus, que é um costume germânico, como o colonato, que é um costume romano, que é essa dependência das pessoas com um chefe, a partir de um chefe, e essa distribuição de renda. Então, o feudalismo, na verdade, quando estudarmos o feudalismo, vocês verão que existe um senhor feudal, que será o chefe daquele espaço territorial, e que vai haver a distribuição de terra para quem não tem, para os camponeses que vão depender dos senhores feudais. Então, comitatus é essa relação mais guerreira do chefe militar com os seus soldados, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o reinado de Clovis, para que vocês entendam o fim da dinastia merovingia e o início da dinastia carolíngia, tá bom? Clovis centraliza o poder em suas mãos, como eu falei, acaba estendendo seus domínios territoriais, se casa com uma princesa de um dos territórios que ele dominou, que é Clotilde, e que era convertida já ao cristianismo. Muito provavelmente ela teve parte nessa conversão de Clovis. Clovis vai se converter ao cristianismo em 496, 20 anos depois da queda do Império Romano. Vocês sabem que o cristianismo estava em expansão, muitos, inclusive, imperadores romanos já tinham se convertido ao cristianismo. O cristianismo já era religião oficial em Roma, já vimos isso. E Clovis se converte ao cristianismo e sela uma aliança com a Igreja Católica nesse ano, com a sua conversão, que beneficiava ambas as partes. Clovis, de certa forma, ia ter bastante prestígio entre os cristãos, porque, afinal de contas, era um rei cristão. E a Igreja Católica iria se beneficiar também, o cristianismo, de certa forma, mas aí nós vamos falar mais da Igreja Católica, iria se beneficiar com um rei que desse apoio e que zelasse, de certa forma, por essa expansão, que ajudasse na expansão do cristianismo. Quando Clovis morre aos 45 anos, existe aí uma fragmentação desse poder, todo esse trabalho constituído por Clovis, essa centralização política, esse domínio territorial, acaba de certa forma sendo fragilizado com a sua morte. Existem alguns administradores que a gente pode associar a prefeitos, eles atuam basicamente como prefeitos, ou a gente usar o termo mordomo do paço, que era o que era usado na época. Era uma espécie, por isso que tem esse nome mordomo hoje em dia, que é aquele chefe da casa que sabe de tudo que acontece. O mordomo do paço era uma pessoa de confiança do rei e que sabia de tudo da sua administração. E dentro desse contexto surgem aí alguns reis indolentes depois de Clovis, que não mantiveram com esse controle administrativo e que um desses mordomos do paço vai acabar se destacando e tomando a administração para si. Dinastia Carolíngia. Como chegamos a essa dinastia?
Para que a gente fale da dinastia carolíngia, que vai ter aí três grandes reis, Pepino Breve, que é o que vai dar início à dinastia carolíngia, e é chamado assim o Breve porque tinha estatura muito pequena. Pepino Breve, Carlos Magno, por isso que essa dinastia vai ser conhecida como dinastia carolíngia, graças a Carlos Magno, que é a grande figura dessa dinastia. E por último, Luís o Piedoso. Mas para que a gente fale desses três reis que farão parte da dinastia carolíngia, é preciso que a gente fale e entenda o antecessor de todos eles, que é Carlos Martel, que é um dos mordomos do Paço, uma espécie de prefeito que assumiu o poder após a morte de Clovis. Mas lembrando, ele não era rei, ele era um mordomo do Paço. Ele tinha alguns poderes, mas poderes muito isolados. Os poderes estavam concentrados nas mãos dos reis, mas que, como eu disse para vocês, ficaram conhecidos na história como reis indolentes, que não cuidaram da administração. Pois bem, Carlos Martel, esse mordomo do Paço, ele acabou enfrentando em 732 os muçulmanos que estavam invadindo novamente essa região, a região do Ocidente, localizada ali no território romano. E ele vai combater junto com os seus soldados, os muçulmanos, e acaba vencendo. Então ele começa a se destacar por aí. Após a morte de Carlos Martel, o seu filho, Pepino Breve, e aí não esqueçam desse nome, porque é a partir desse nome que vai dar início à dinastia carolíngia. Pepino Breve vai dar um golpe de Estado, um golpe que vai tomar o poder desses reis, não vai deixar que, na verdade, um sucessor de origem real assuma o poder, ele dá um golpe e se intitula rei e dar início a uma nova dinastia que na época ainda não se conhecia, não se tinha um nome, que depois ficou conhecida como dinastia carolíngia, graças ao rei posterior a Pepino, que é o seu filho, no caso Carlos Magno, tá? Então, Pepino vai centralizar novamente o poder em suas mãos e vai continuar a aliança com a Igreja Católica. Vamos falar agora só da dinastia carolíngia e do principal protagonista, que é Carlos Magno. Mas assim, eu vou falar antes sobre uma curiosidade histórica que é pertinente. Antes de Pepino morrer, Pepino, que é quem vai dar início à dinastia carolíngia, que vai dar um golpe de Estado, assumir o poder, a Igreja Católica vai reconhecer o reinado de Pepino. Então, há esse reconhecimento, embora tenha se tratado aí de um golpe. A Igreja Católica reconhece através do Papa Zacarias e o Papa pede ajuda a Pepino. O Papa pede que Pepino pudesse expulsar os bizantinos da região em que hoje é a Itália, que estavam situados na Itália, já tinham invadido e dominado a região. E Pepino, junto com os seus soldados, não só expulsa os bizantinos, como doa as terras que estavam antes já dominadas pelos bizantinos, doa parte dessas terras à Igreja Católica. E são essas terras que são consideradas como patrimônio de São Pedro. Inclusive, são essas terras que fazem parte do Vaticano, do atual Vaticano aí, sede da Igreja Católica. Então é muito importante a gente saber disso. Esse patrimônio adquirido pela Igreja Católica nessa época foi doação de reis do Império Carolíngio, tá? Tô falando sobre isso porque Carlos Magno também vai fortalecer essa relação com a Igreja Católica. Pepino morre e assume seu filho Carlos Magno, que, como eu falei, é a principal figura. Traz estabilidade para o governo, para o Reino Franco, constrói escolas, vai administrar de uma forma muito positiva esse reinado e vai ser coroado imperador pelo Papa no ano 800. Então, além de tudo, além de uma administração positiva, tem esse destaque no campo, nessa relação Igreja Católica e entre os povos francos com essa coroação como imperador de Roma. Carlos Magno, que tem um governo muito proveitoso e relativamente longo, ele tanto vai se destacar na questão da administração passiva, mas também na extensão territorial. Ele consegue agregar muitos territórios ao seu reinado, durante o seu reinado, e ele agrada os seus soldados. E eu vou falar sobre isso porque, mais uma vez, vai ser importante para basear aí o que a gente vai entender como os principais conceitos do feudalismo.
Carlos Magno adotava basicamente essa política aí do antigo costume do comitatus, não é? Os soldados eles recebiam em troca do seu bom trabalho no processo de expansão territorial, de conquista de novos territórios, terras, que eram isso que eles conquistavam, terras. Então, Carlos Magno constantemente agradava os seus soldados, doando, repartindo terras, e isso vai fortalecer esse desenho, na verdade, vai configurar toda a relação que nós teremos adiante com a Idade Média, que é o feudalismo. Esses generais, esses soldados seriam aí os futuros senhores feudais, os detentores de grandes territórios, de grandes propriedades que vão nortear o feudalismo como base da Idade Média, tá bom? Fora isso, o Carlos Magno vai dividir, o império era extenso, numeroso, então ele vai dividir esses domínios territoriais em províncias e dar a homens de sua confiança. Quando ele morre, assume o seu filho, que é conhecido como Luís o Piedoso, que tem uma administração muito diferente da sua. Luís o Piedoso, filho de Carlos Magno, não vai ter boa administração, porque vai na verdade, estreitar muito a sua relação com a religião, então ele vai estar muito mais voltado por uma vida religiosa do que para uma vida administrativa, e isso vai dificultar muito essa unidade, manter a unidade e manter principalmente as conquistas territoriais do pai. Ele governa por 26 anos e morre em 840. Quando morre esse reino, todo o império, na verdade, carolíngio, vai ser disputado pelos 3 filhos, por Carlos, Luís e Lotário, que vão disputar durante muito tempo e depois vão assinar um tratado, que é um tratado muito importante, que é o Tratado de Verdun. Então, atenção para o tratado, que também já foi questão do Enem. O Tratado de Verdun, assinado em 843, determinava, na verdade é um tratado de paz, e determinava a divisão do grande Império Carolíngio em 3 partes, a parte do Ocidente, a parte do Oriente e a parte central. Ficaria aí para os 3 filhos. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal. Na verdade, a gente estuda o Reino Franco para podermos estudar o feudalismo, como eu falei para vocês, e é preciso que a gente sempre acabe repetindo. História, na verdade, é isso. É cronologia, é causa e consequência, é preciso que a gente entenda um conteúdo para podermos entender o próximo conteúdo. Então, as bases do feudalismo, elas são firmadas aqui, como eu disse para vocês. E algo que eu não disse, mas que é importante também, esses povos, os germânicos, os francos, são povos que vão aí determinar a ocupação de regiões que no futuro serão países na Europa. Os germânicos, a região em que vai ser a Alemanha, os francos, a França, viu? Por isso que é muito importante termos essa base histórica, principalmente agora para vermos o feudalismo.